Olá, seja bem-vindo para mais vídeos como este. Inscreva-se no canal. Vamos à nossa primeira pergunta. Segundo o modelo OSI, qual a função da camada de enlace? A. Movimentar os bits de um lugar para o outro. B. Tem a função de controlar o transporte de mensagens das camadas acima entre dois computadores que estão querendo estabelecer uma conexão. C. Prover serviços que auxiliem as aplicações de comunicação a interpretar o significado dos dados trocados. D. Prover entrega do segmento ao destinatário, etiquetando esses segmentos com seu cabeçalho. E letra E. Montar os quadros ou frames. Bom, essa é a nossa resposta. Montar os quadros ou frames. Essa é a função da camada de enlace. Próxima pergunta. Uma instituição que se conecta à internet com a intenção de fornecer serviços a ela relacionada é considerada um IN, Intelligent Networks ou redes inteligentes. B. Backbone, concentrador de conexão com a rede, espinha dorsal da rede. C. Bridge, um repetidor de sinal. D. ISP, Internet Service Provider, ou seja, provedor de serviço internet. Ou letra E. Hub, um concentrador de pacotes e frames. Uma instituição que se conecta à internet com a intenção de fornecer serviços a ela relacionada é considerada um ISP. A nossa resposta. Vamos para a próxima pergunta. Correlacione as colunas. A. Aplicação. B. Apresentação. C. Seção. D. Transporte. E. Redes. F. Enlace. G. Física. A opção da segunda coluna tem a função de movimentar os bits de um lugar para o outro. Então essa é a física. Essa aqui é a G. Ok. Portanto, nos restam as opções B e C. Próxima. Os pedaços desta camada são chamados de quadros. Bom, essa é a F, é o enlace. Continuando. Então nós marcamos essa. Próxima. A função dessa camada é delimitar e sincronizar a troca de dados, incluindo um meio de construir uma forma de se obter pontos de verificação e de recuperação de dados. Bom, essa é a seção. E aí, próxima. Nesta camada é onde estão as aplicações de redes que mais se aproximam do usuário final. Essa é a letra A, aplicação. Próxima. A função dessa camada é prover o serviço de entrega do segmento ao destinatário. Esses pedaços são chamados de pacotes ou datagramas. Essa é a letra E, redes. Próxima. A função dessa camada é prover serviços que auxiliem as aplicações de comunicação a interpretar o significado dos dados trocados. Bom, essa é a apresentação. Próxima, para confirmar, tem a função de controlar o transporte de mensagens das camadas acima entre dois computadores que estão querendo estabelecer uma conexão. Essa é a letra D. Portanto,
A opção correta é a letra C. G, F, C, A, E, B, D. Próxima questão. Em nossos estudos, verificamos as principais características dos componentes de expansão de uma rede. Assinale uma diferença importante entre pontes e roteadores. A. Os roteadores suportam ambiente de Ethernet, mas não ambiente de Token Ring. B. As pontes podem escolher entre múltiplos caminhos. C. As pontes suportam ambientes de Ethernet, mas não ambiente de Token Ring. D. As pontes e os roteadores podem escolher entre múltiplos caminhos. E E. Os roteadores podem escolher entre múltiplos caminhos. A opção correta é a última, a letra E. Os roteadores podem escolher entre múltiplos caminhos. Próxima questão. Em nossos estudos, debatemos sobre as 7 camadas do modelo referencial OSI, RM-OSI, em redes que utilizam o modelo RM-OSI, os repetidores e as pontes. Repetidores e as pontes atuam, respectivamente, nas camadas A. Física e enlace, B. Transporte e seção, C. Rede e enlace, D. Rede e transporte, e E. Física e seção. A resposta correta é física. Repetidores trabalham na camada física e as pontes trabalham na camada de enlace. Próxima questão. Arquitetura de computadores, onde o processamento da informação é dividido em módulos ou processos distintos. Um processo é responsável pela manutenção da informação, enquanto que outro é responsável pela obtenção dos dados. A comunicação entre as aplicações e o sistema operacional baseia-se normalmente em interações, solicitações-resposta, solicitação-resposta, onde a aplicação solicita um serviço, a abertura de uma planilha, impressão, etc., através de uma chamada ao sistema operacional. Este, em resposta à chamada, executa o serviço solicitado e responde, informando o status da operação, sucesso ou falha, e transferindo os dados resultantes da execução para a aplicação. Na arquitetura conhecida como cliente-servidor, qual das afirmativas abaixo não está correta? Primeira, A. Os equipamentos chamados de estações servidoras possuem as funções do módulo servidor. B. Função de oferecer aos módulos clientes os serviços de armazenamento, de compartilhamento de disco, controle de acesso e informações. C. Na arquitetura cliente-servidor, os equipamentos da rede dividem-se em estações clientes, onde possuem as funções do módulo cliente acopladas ao sistema operacional local, e em estações servidoras. D. O servidor de impressão tem como função gerenciar e oferecer serviços de impressão a seus módulos clientes, podendo possuir uma ou mais impressoras acopladas. Este pode priorizar trabalhos gerenciando a fila de impressão, dando prioridade a trabalhos mais urgentes. Letra E. Nessa arquitetura cliente-servidor, todas as estações, obrigatoriamente, possuem no sistema operacional de redes os dois módulos. O módulo SORC e o módulo SORS. Módulo cliente e módulo do sistema operacional servidor. A opção correta é a última. Nessa arquitetura cliente-servidor, todas as estações, obrigatoriamente, possuem no sistema operacional de redes os dois módulos SORC e SORS. Próxima questão. A comunicação entre um computador e um teclado
envolve transmissão A. Duplex, B. Half duplex, C. Simplex, D. Full duplex ou E. Complexa? Nossa resposta é simplex. Comunicação entre computador e teclado envolve a transmissão simplex. Próxima pergunta. Posicionada entre as camadas de aplicação e redes, a camada de transporte é fundamental na arquitetura de rede em camadas, pois desempenha o papel fundamental de fornecer serviços de comunicação diretamente aos processos de aplicação que rodam em máquinas diferentes. Isto é, fornece uma comunicação lógica entre estes processos. Os processos de aplicação utilizam a comunicação lógica provida pela camada de transporte sem a preocupação com os detalhes da infraestrutura física utilizada para transportar as mensagens. Qual das alternativas abaixo não contém um serviço da camada de transporte? A. Protocolo IP, Internet Protocol, padronizado pela RFC 2460, tem como suas principais funções o endereçamento e o repasse na internet. B. Divide os dados que chegam da camada de aplicação em segmentos e passa-os com o endereço de destino para a próxima camada para transmissão, que neste caso será a camada de rede. C. Fornece uma comunicação lógica entre os processos do aplicativo em execução entre hosts diferentes, que pode ser orientado à conexão e não orientado à conexão. D. Utiliza o conceito de porta para a identificação dos processos de aplicação. E letra E. A transferência de dados na camada de transporte também pode ser categorizada como confiável ou não confiável, com informações de estado ou sem informações de estado. A resposta para a questão é a letra A. Qual das alternativas abaixo não contém um serviço da camada de transporte? O protocolo IP Protocol, padronizado pela RFC 2460, tem como suas principais funções o endereçamento e o repasse na internet.